ética, prática importante, ou não? Acho que a falta de ética. É um dilema. A religião tem um aspecto de realidade. Uma vez que você opta por uma coisa assim, Eu acho que a questão da ética pela consciência, tudo tem mais valor. Meu nome é Renato Janine Ribeiro, sou professor de filosofia e este programa é sobre ética. Nunca tanta gente no mundo pôde votar com liberdade. Nunca tanta gente pôde escolher a profissão ou parceiro de amor. Mas também os direitos sociais estão diminuindo. Por isso, há muita discussão se a liberdade e os direitos estão crescendo ou não. Hoje, quando discutimos a sociedade e a política, a principal questão é da liberdade e dos direitos. Antes, a política usava a linguagem da ordem. Hoje, ela emprega o vocabulário da liberdade. Para mim, a liberdade é poder escolher o que eu tenho vontade, é fazer o que eu tenho vontade. Para mim, liberdade é isso, é poder fazer. Infelizmente, a gente não é totalmente livre, porque se a gente fosse livre para escolher alguma coisa em nossa vida, a gente escolheria viver bem, não é isso? Mas, infelizmente, isso não acontece. Na verdade, é você saber viver com limites. Limites seus, não impostos por ninguém. Aumentaram as liberdades, mas nem todos ganham com isso. Há pessoas que sentem que não cresceu a sua liberdade. A sensação de que a liberdade se ampliou, mas só para os outros, é muito dura. Por isso, tanta gente protesta contra a sociedade atual. Mas não é que ela seja menos livre. É que não ter liberdade ficou muito mais difícil de suportar hoje do que no passado. Luciana e Laís, vocês se sentem livres para viver em público a sua relação de amor e de casal? livre, sinceramente, não. Intimamente, a gente tenta exercer o máximo a nossa liberdade, né? A gente tenta viver isso de forma natural, mas, assim, os olhares é uma forma de nos agredir diretamente ou indiretamente. A gente nunca teve uma agressão direta, nenhuma afronta direta, mas, assim, olhares estranhos. Então, a gente tenta se poldar. E a partir do momento que a gente tenta poldar uma coisa que a gente tenta fazer naturalmente, eu acho que a gente já está cerceando o nosso direito de viver a liberdade. Então, como começou a história de vocês, a história de amor de vocês? A história se passava, né, no caso, se passou no colégio, né, sendo Luciana minha professora, eu aluna dela, ela é professora de história. E, assim, existia, na realidade, uma amizade muito grande entre a gente. Apesar de muita gente, assim, ver com os olhos muito maldosos em relação a isso, não, foi já, né, questão dela sendo professora, de seduzir e tal. Isso nunca ocorreu. Nunca ocorreu. Foi realmente uma amizade, uma troca até de conhecimentos do que ela sabia, ela, lógico, tendo mais experiência, de passar informações de uma forma geral, de mundo, de conhecimento histórico, de uma série de fatores. Hoje, como é a relação de vocês? Vocês estão morando juntas, mas estão morando onde? Nós moramos juntas, né? No caso, a gente mora na casa de Luciana, dos pais de Luciana, né? Porque aí acabou com esse conflito todo, eu passando por várias dificuldades na minha casa em relação à minha mãe. Peguei minhas coisas, na realidade ia ficar na casa da minha irmã, e quando eu cheguei lá, mas eu tinha que começar com Luciana, né? Porque o motivo-alvo foi por conta da nossa relação, para esclarecer como é que ia ficar daqui por diante, que eu não estaria mais em casa. E aí foi quando eu acabei chegando lá e ela disse, não, entra aqui um pouco, vamos se acalmar, mas você vai. Eu não queria de jeito nenhum e tô lá até hoje, fazem 2 anos. Faz 2 anos? Fazem 2 anos e a gente mora lá, né? Sem liberdade nenhuma também lá. Por que sem liberdade nenhuma? Porque, na realidade, não foi uma coisa que foi, assim, decidida ela ir para lá. E é muito complicado, porque há um choque de gerações, de valores, de conflitos, né? Muito grande dentro da minha casa. Por incrível que pareça, meu sobrinho de 6 anos de idade, acho que é o que enxerga com mais naturalidade. Né? A princípio havia o medo em relação a gente trocar carícias, a gente também até evitava fazer isso. Mas é tão engraçado que, assim, as pessoas de fora perguntam quem é Laís, até com outras intenções, ele faz a namorada de titia. Mas tem o meu pai, né, quase 70 anos de idade, que, assim, eu tento entender o lado dele, é uma coisa conflituosa, que a gente convive, mas não convive.
Assim, é raro a gente estar numa mesa, almoçar junto todos, né? Jantar. A gente não compartilha. Então a gente vive, na realidade, dentro de um quarto, que é o meu quarto. Nunca teve uma briga, nada. Desde o momento que eu cheguei, não dá um bom dia ao outro, não dá boa tarde e tá assim Não até dá? hoje. Não dá. Não se cumprimenta. Não nos cumprimentamos. É assim, muito nunca teve complicado. nada. Pelo que eu estou ouvindo, para vocês tem um custo mais alto. Vocês se beijarem ou trocarem uma carícia em público do que teria para um casal heterossexual. É um custo mais alto. Vocês sentem isso? Não tenho dúvida. A gente tem que estar, né, se controlando a todo momento. Embora a gente tenta não fazer isso. É lógico que a gente não vai trocar carinhos explícitos, até porque a gente pensa assim, até entre um casal heterossexual, né, dependendo do Deve contexto, exigir respeito. a gente acha que não deixa de ser afrontar, você tá se agarrando, tá na frente de alguém. Mas assim, a gente se chama de amor, as pessoas, tipo, a gente pode estar dentro de um ônibus, dentro de um ambiente, as pessoas olham, perguntam logo, vocês são irmãs? É mãe e filha? Sempre é mãe e filha, sua mãe. E quando eu sempre posto, não, ela é minha esposa, ela é minha mulher, e as pessoas não acreditam. Isso já aconteceu diversas vezes. Mas quer dizer, para você, quando você pensa em liberdade, para você é muito claro que essa é uma liberdade que você sente falta, que você Isso é sente uma que está desprovida. Isso é uma liberdade que realmente não faz parte pelo menos agora, não faz parte da nossa vida, em nenhum ramo, nenhum aspecto. É sempre muito preocupado com os olhares alheios, de tudo, de pensamentos, de respeitar. Não sei até onde vai esse sentido, essa terminologia, respeito, onde é que até vai, né? Porque eu não sei se a gente está respeitando ou se a gente está contribuindo para essa hipocrisia da sociedade, né? Mas na concepção ainda atual, a gente acha que isso é um respeito, então a gente procura respeitar as pessoas. As pessoas não precisam estar gritando que são homossexuais, não precisam estar, né, afrontando as outras pessoas para serem aceitas. A gente não vai impor uma aceitação social, né? Então eu dentro da minha realidade, eu fazendo bem feito aquilo que eu faço, eu vou estar sendo aceita. E se eu sou homossexual, isso vai ser um detalhe que a pessoa precisa ou não saber. Quem é livre para escolher tem que aguentar as responsabilidades do que faz. E além disso, nosso tempo valoriza muito a liberdade. Mas é fácil defender a liberdade de quem é como nós. O X da questão é quando respeitamos a liberdade do outro, a liberdade de quem discorda da gente. A partir do momento que todos quiserem ser livres, tem que deixar o preconceito de lado, para realmente ser livre. Quanto mais respeito às diferenças, mais liberdade, né, vai acontecer. Mas enquanto tiver tanto desrespeito, intolerância religiosa, preconceito racial, preconceito sexual, preconceito religioso também, então isso vai afastar esse sentimento de liberdade, sabe? Se você é homossexual, se você é pobre, você não tem liberdade de ser discriminado. Se você é rico, você vira exótico, né? Você vira, se você tem muita gente que é drogado, se é drogado pobre é marginal, né? Se é drogado rico ele tem distúrbios. É complicado. É bem isso. É a liberdade muito em cima disso, né? Eu poderia ser uma pessoa livre se a gente não tivesse tantos preconceitos que existem no nosso país. Né? Eu sou uma pessoa espírita e ainda, infelizmente, existe esse preconceito com os espíritas, né? Então, quer dizer, eu não me sinto, assim, completamente livre. Mas no meu eu me sinto livre. Uma das liberdades mais básicas é a de ir e vir. Será que temos segurança para essa liberdade? Existem condomínios que parecem prisões de segurança máxima, com a diferença de que seus moradores estão se protegendo de quem está fora, em vez de estarem presos para cumprir uma pena. Mas será que eles não se sentem aprisionados, sem liberdade para suas crianças brincarem fora do prédio, para os jovens saírem para passear, enfim, sem direito ao espaço público, sem direito à rua? Fernando, cada vez mais pessoas da classe média alta são vítimas de assalto e de violência.
Como foi a sua experiência disso e o que isso mudou na sua liberdade de ir e vir? Assim, foram vários, né? Hoje eu coleciono 5, se não me engano, 5 ou 6 assaltos, não lembro de todos. Assim, o mais grave foi quando eu estava no comércio da época da minha família, uma padaria. Aí entraram 5 pessoas armadas e no final, na fuga, né? Eles, não sei se para dispersar a atenção ou se assustaram comigo. Nunca tenha reagido. Tinha o quê? 15 anos, 14, sei lá, coisa assim. E eles deram 2 disparos a queima-roupa, né? Aí um bateu aqui e o outro raspou. Depois eu tentei ainda trabalhar, mas você ficava meio assustado com todo mundo que chegava. Você ficava, pô, esse cara vai me assaltar agora, esse cara vai puxar a arma e vai lá dar um tiro. Outro foi engraçado, foi exatamente de ontem, que foi meu aniversário, dia 15 de março. Fez 3 anos, que foi justamente na data do meu aniversário, numa casa que eu morava, uma casa bem ampla, que tem um terreno bem, era meio hectare, num subúrbio. E, assim, a partir desse assalto a gente definiu que tinha que se mudar para um prédio. Assim, por mais que isso tolhesse a liberdade daqui de dentro, a privacidade, etc e tal, a gente achou que era a melhor opção. Quando você está na rua, como você sente que você está agindo para se precaver? Nossa, na rua, engraçado, na rua quando você fala, a primeira coisa que vem na minha cabeça é andar a pé. Andar a pé eu não ando mais hoje. Eu andava muito a pé. Eu não sou um cara muito baladeiro e tal, não sou muito de balada, então para mim a casa é meu forte, né, meu refúgio, minha última trincheira. Então violaram isso praticamente assim. Minha unidade de segurança meio que caiu. O mesmo acontece em bairros pobres, que estejam nas mãos de traficantes ou quadrilhas. Seus moradores vivem o pior de 2 mundos. Não têm a proteção e os serviços do Estado e sofrem a violência dos criminosos e do próprio Estado. Será que eles são livres para andar na rua, para se relacionar com as outras pessoas, para ir e vir? Você sente liberdade de circular no seu bairro, aqui na Roda de Fogo, na cidade, em qualquer hora? Você sente liberdade para isso ou não? Não. Por quê? Por causa da violência. Que é o mundo que a gente vive, o país que a gente vive, a gente não pode dizer que somos livres. Eu não vou dizer que eu vivo tranquila, eu não vivo não, porque eu trabalho, ligo toda a minha casa, não tem hora para sair, não tem hora para chegar. Parada de ônibus, caminho que a gente vive. A violência sempre está por todo lado que a gente se vira. A gente sai de uns cantos, a gente vai para uma praia, aí de bicicleta, arriscado o cara chegar uma pessoa, roubar a bicicleta da gente. Além de roubar, eles matam. É o que acontece aqui hoje em dia. A gente gosta de chegar no final de semana, gostar um pouquinho para se divertir, tomar um negocinho que todo mundo gosta no final de semana. A gente não sai. Vocês não saem? Não, é difícil eu sair. Bebo mais em casa, luto mais em casa. Vocês ficam a maior parte do tempo, fim de semana em casa? Todos? Eu brigo direto aqui, mas é um jeito de viver em casa. Briga direto? Eu brigo com ele, porque eu quero sair, mas ele fica, mas rapaz, em casa a gente tá mais tranquilo, porque a gente lá tá... Tá seguro, né? Mas a gente dá um pouco de segurança em casa, né? Mais do que na rua, né? Ou outros lugares assim, um bar, uma coisa assim. E o cuidado que vocês têm com os filhos, em função da segurança? Tenho muito cuidado com eles. É uma preocupação grande? Demais. Aí, no dia que ele sai, aí pra me preocupar é demais. Eu fico doidinha aqui, perreada, dando conselho. Tenho muito cuidado. Porque se eu mesmo pudesse, nem eu saía pra rua. Manteria preso, mas não pode manter o também dentro de casa preso direto. Né? Dou conselho a eles, saber com quem eles andam, com quem eles conversam, com quem eles se juntam. Porque nunca se sabe. A sociedade em si sofre toda. O pobre, porque ele não tem mais chance, termina sendo excluído, porque ser pobre, o rico termina se esquivando, se tornando, se fechando, porque tem medo de ser assaltado, de sequestro, de perder o que tem, termina todo mundo sofrendo. O maior sonho de liberdade para mim seria ver meus filhos poderem andar tranquilamente, sem ter restrições, certo, não só no bairro onde eu moro, certo, mas no país em todo, por completo, e que todo mundo pudesse sair de casa tranquilamente,
sem pensar, eu posso ser assaltada, eu posso ser assassinada. Eu acho que esse aí seria um sonho. Quem pode dizer qual o futuro da liberdade? Aumentaram muito o respeito ao outro, o respeito ao diferente. Mas o século XXI começou com a destruição das Torres Gêmeas. Isso deflagrou um processo de redução das liberdades. O controle pelo Estado aumentou muito no mundo. A vida privada parece ganhar liberdade, enquanto a vida pública perde. Silvio Meira, você que é uma das referências nacionais da informática e da aplicação dela, como você vê o futuro da liberdade? Informática e tecnologia em geral pode ser essencial para aumentar o grau de liberdade das pessoas à medida que habilita muito mais gente a ter acesso à informação. Nós vivemos numa era da informação e viver de assimetria de informação na era da informação é seguramente uma diminuição da liberdade. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma informática que conecta e habilita ao acesso, ela pode servir para vigiar e para controlar. E aí ela diminui. Como quase todas as coisas da engenharia, vai ser muito tenso. Vai ser muito tenso. Por um lado, nós vamos querer ter mais coisas, mais conexões. Por outro lado, essas conexões permitirão análises. Permitirão que a gente saiba o que as pessoas estão fazendo, como já permitem hoje. Qualquer pessoa que usa um cartão de crédito, eu, o banco do cartão, sei onde é que ela está por saber onde ela está passando o cartão. Uma empresa de celular sabe exatamente onde você está com uma diferença de centenas de metros. Se o seu celular tiver um GPS, eu sei com uma diferença de metros. Então eu posso localizar hoje quase qualquer pessoa em quase qualquer lugar do mundo e saber o que é que ela está falando, como se fosse uma espécie de um grampo automático e contínuo. Então essa tensão no futuro próximo vai ser muito mais intensa do que ela é hoje e a tecnologia, mediando cada vez mais as relações entre as pessoas e delas com toda a sociedade, com todos os sistemas tecnológicos ao redor, vai criar um número muito grande de discussões e possibilidades filosóficas, éticas, morais. Michel Zaidan, você que tem feito trabalhos importantes sobre globalização e política democrática, como você vê esse antagonismo entre liberdade e controle que parece marcar o nosso tempo? Eu não sou daqueles que têm uma visão otimista, né, muito otimista em relação a esses novos meios. Eu acho que eles servem mais para controlar do que para libertar. São controles que a gente não vê assim a olho nu, né, e que pode lutar contra eles. Pelo contrário, a gente se habitua e a gente se acostuma e às vezes até a gente gosta de que de fato exista essa rede de controles. Eu não tenho uma visão muito otimista nesse sentido de que esse novo paradigma tecnológico ele vem realmente para provocar uma revolução, digamos assim, na sociedade. Eu acho que vem para convalidar, de certa maneira, um tipo de dominação que é cinzenta, né? Uma dominação que ela não é perceptível a olho nu. Não se configura mais como os estados maiores da época moderna, em que a sociedade se organizava para combatê-los. Eu acho que são imperceptíveis, eles são cinzentos. Eles se confundem realmente com o cotidiano, que é um cotidiano muito produzido, aliás, pelo impacto desses meios de comunicação. A sociedade pode usar a tecnologia para se proteger da tecnologia. Isso vai ser sempre assim. Quer dizer, na hora que se começou a imprimir livros para tirar o grau de liberdade da sociedade, fazer certas coisas, ou para convencer grandes massas de certas coisas, a sociedade usou a mesma tecnologia para imprimir panfletos, não é? E para fazer a distribuição disso lá. Eu não vejo, na realidade, eu tenho uma visão, diferente. Acho que precisa dizer, eu tenho uma visão muito otimista. A minha visão otimista da tecnologia é o seguinte:
a tecnologia é parte intrínseca da humanidade que sempre foi mediada por ela. Linguagem é tecnologia, ferramenta é tecnologia, texto é tecnologia, televisão é tecnologia, internet é tecnologia. Mas a gente está entendendo claramente, e eu acho hoje, inclusive nas periferias do Brasil, que tem uma quantidade muito grande de gente querendo saber o seguinte: como é que esses instrumentos que estão aqui servem para aumentar o meu grau de liberdade? Como é que eu boto o meu blog no ar? Como é que eu boto a minha música que não toca no rádio no ar? Como é que eu faço o meu vídeo com a câmera de telefone celular e boto na internet, no YouTube, sei lá mais aonde, que mais gente quer ver? Quer dizer, como é que eu amplio o meu espaço? E eu faço Ampliar espaço é o maior libertador. Quanto maior o espaço que eu tenho, maior a liberdade que eu tenho de me mover dentro dele. E eu faço a seguinte pergunta diante do que você diz. Será que a ampliação dessa rede de usuários contribui para a formação de espaços públicos? Porque eu, na minha perspectiva, eu só entendo a liberdade no sentido republicano. A liberdade do consumidor não me interessa muito. Há um paradoxo nesse novo modelo. Aumentam as liberdades individuais, diminuem as liberdades públicas. Para mim, esse é o X da questão. Então, Silvio. Eu não acho que é isso, de jeito nenhum. Eu acho que a capacidade hoje das pessoas participarem no espaço público, em função do aumento das suas liberdades individuais, da diminuição da assimetria de informação, onde quase em qualquer lugar, hoje, no Brasil, na prática, isso inclui Taperoá, no interior da Paraíba, onde não tem internet, mas tem uma lan house com internet na cidade, e onde uma porcentagem de cerca de 30% da população da cidade participa de um Orkut sobre Taperoá. Então, na hora que eu tenho uma virtualização dessa geografia nessa intensidade, é porque alguma coisa de novo está acontecendo. É muito difícil medir objetivamente qual é a consequência atual disso. Mas eu imagino que era tão difícil quanto medir a influência da roda, do fogo e da imprensa. Não é? O que a gente vê são sinais, e eu quero acreditar que esses sinais de aumento da intensidade informacional e de conhecimento nas transações humanas em todas as esferas, públicas, privadas, grupais, internacionais, por noção de interesse, em seja lá o que for, de comportamento sexual, ação política, isso cria um mundo mais conexo, isso cria um mundo mais inteligível para todos. Todos aqueles que têm consciência do momento em que nós estamos vivendo sabem que o grau de manobra realmente é muito pequeno. Não é que não exista, não, e que não se possa fazer nada, não, mas que ele é pequeno, que ele não é absoluto. O maior erro seria as pessoas acharem que gozam de uma liberdade absoluta para fazerem aquilo que querem. Isso aí é o maior equívoco que o nosso capitalismo tardio, monopolista, financeiro, incute na cabeça das pessoas. Não vou dizer que é usando a rede, não, mas incute essa ideologia de que realmente nunca se gozou de tanta liberdade para se fazer tudo o que se quer, quando, na verdade, a gente tem uma margem de manobra cada vez menor. A gente enxerga que essa tecnologia está provocando um acesso maior à informação. A gente vê lan houses hoje espalhadas em todas as comunidades, todas as favelas, vê o peão que acaba de sair da obra, está com capacete ainda no baixo do braço e vai lá na lan house. A princípio, acessar esses sites de relacionamento, essas coisas, mas quem sabe depois ele acaba procurando um site de um jornal, para saber alguma notícia do que está acontecendo no mundo. Então, existe essa esperança de que o acesso à tecnologia traga um pouco mais de informação para quem não teve a oportunidade, de repente, de ir para a escola, teve que logo cedo batalhar pela sobrevivência. Então, a esperança é essa. Qual é o futuro da liberdade? Depende muito de nós. Mas o remédio para a falta de liberdade não está em menos liberdade. Só pode estar no aprendizado da liberdade. E ainda estamos aprendendo. Há 200 ou 300 anos, estamos construindo liberdades que antes nunca existiram. Quem disse que esta invenção ia ser fácil? Mas está em nossas mãos essa história ter um final, ou pelo menos uma continuação, feliz.